Bem-vindos ao Pod Trials. Aqui é o nosso espaço da equipe do Dr. Frederico Nunes para a gente discutir o que realmente importa na cirurgia cardiovascular. Hoje, a gente vai fundo num tema central para a nossa prática, a cirurgia de revascularização do miocárdio, a CR. Com tanto avanço na intervenção percutânea, a ICP, né? Fica a pergunta: será que a cirurgia ainda segura as pontas a longo prazo? Mantém as vantagens? A gente está com uma análise bem detalhada em mãos que deu uma boa revisada nos grandes estudos que compararam CR e ICP. A ideia aqui é tipo assim, destrinchar essa análise, sabe? Entender os resultados que contam mesmo, no longo prazo, e principalmente olhar para as armadilhas na hora de interpretar esses dados, porque isso mexe com as nossas decisões, né? Então, vamos lá. Essa análise já começa com um alerta importante para a gente, que está sempre lendo estudo comparativo. Antes de engolir a conclusão, precisamos ser críticos com a metodologia. Quais são esses pontos de cautela que a análise levanta logo de cara? Exato. É um chamado para a gente ler com olho crítico. O primeiro ponto é: quem são os pacientes do estudo? A seleção pode direcionar tudo, né? A gente precisa ver se aquele perfil ali bate com o paciente que a gente vê todo dia. Certo. Depois, o tempo de segmento. Importantíssimo. A análise insiste tem que ter pelo menos 5 anos. Mas lembra que muitos dos nossos pacientes vão viver 15 anos ou mais depois da cirurgia, né? Então, a gente precisa dessa visão de longo prazo mesmo. Faz todo sentido. E tem mais algum ponto, assim, metodológico que é chave? Tem, e é crucial. A terapia médica otimizada. Ela foi igualzinha e máxima nos dois grupos. Porque, olha, frequentemente nos estudos, o grupo da CRM acaba recebendo um tratamento clínico meio capenga, sabe? Ah, entendi. E isso mascara o resultado da cirurgia em si. Exatamente. E uma dica prática que a análise sugere, achei bem interessante, olhar primeiro os tabelas, os dados brutos, sabe? Antes de ler a discussão do artigo. Olhar os números antes da narrativa, por que essa recomendação? Porque, segundo essa análise, parece que é uma tendência, principalmente nessas publicações que comparam ICP e CRM, do texto ter um certo viés, assim, favorável à ICP. Mesmo quando os dados crus, olhando friamente, não sustentam totalmente essa visão. Entendi. É uma forma de a gente não ser influenciado logo de cara pela interpretação dos autores, né? Formar nossa própria opinião primeiro. Boa dica. Entendido. Vamos então para os estudos específicos que essa análise revisitou. Começando pelo Syntax. Ele é sempre lembrado, né? Como um marco por incluir pacientes mais vida real, digamos assim. Qual foi a mensagem principal dele, segundo essa análise? Exatamente. O Syntax tentou refletir a prática com a All-Commerce. E os resultados de 5 anos, olha, foram claros. A CRM mostrou um benefício significativo. Redução de morte por todas as causas. Morte cardíaca, infarto e também menos necessidade de nova revascularização. E o fascinante é que essa vantagem da cirurgia aumentava quanto mais complexa era a doença medida pelo score Syntax. Nos pacientes com scores intermediários e altos, a diferença de mortalidade a favor da CRM foi robusta. Chegou a 7% e quase 10% em 5 anos. É bastante coisa. Resultados bem expressivos mesmo. Mas o Syntax também sofreu críticas, né? Como não usar FFR para guiar ICP e os stents eram de uma geração mais antiga. Aí que entrou o FAME3, certo? Para tentar responder a essas limitações. Correto. O FAME3 foi desenhado para isso. 1.500 pacientes, ICP guiada por FFR e os melhores stents que a gente tinha na época. E aqui a análise aponta uma controvérsia bem importante. O desfecho primário original do estudo, lá em 1 ano, era um composto quádruplo: morte, IM, AVC e nova revascularização. Certo. Nesse desfecho original, a CRM foi significativamente superior, tá? E a ICP não atingiu o critério de não inferioridade. Peraí, desfecho original. Você está dizendo que a análise sugere que mudaram o desfecho na publicação? É exatamente esse o ponto crítico que a análise levanta. Na publicação principal dos resultados de 3 anos, o desfecho primário foi alterado. Virou um composto triplo: morte, IM e AVC. Tiraram a nova revascularização. Nossa. E o mais doido: mesmo o desfecho quádruplo original continuando a mostrar uma vantagem forte para a CRM, quase o dobro de eventos no grupo ICP,
A conclusão publicada, baseada no novo desfecho triplo, minimizou essa diferença. Uau! A análise critica isso de forma bem dura, sabe? Chama de inédito, de distorção dos achados reais do estudo e questiona como é que se passou por tanta gente, por tanto revisor. Isso é sério mesmo. Levanta umas questões importantes sobre como os resultados são, às vezes, reportados, né? Mudando um pouquinho o foco agora. E para um grupo de pacientes que a gente vê muito, os diabéticos. O que a análise destaca para eles? Olha, para diabéticos com doença multiarterial, a análise aponta o estudo Freedom como o mais definitivo. Foi um estudo grande, 1.900 pacientes, com um segmento longo, até 8 anos. E o resultado? O resultado foi uma redução de 6% na mortalidade por todas as causas com CRM, comparando com ICP com stents farmacológicos. E isso mesmo em pacientes com diabetes que nem era considerado tão grave assim. Uhum. A conclusão dos próprios autores do Freedom, e muitos eram cardiologistas clínicos, foi taxativa. CRM leva a menor mortalidade a longo prazo nesse grupo. Não teve meio termo. Clareza é importante para nossa prática, sem dúvida. E quando a gente lida com pacientes mais graves, com função ventricular esquerda já comprometida, na cardiomiopatia isquêmica? Aí tem um contraste interessante que a análise ressalta. O estudo STITCH, por exemplo, mostrou uma vantagem de sobrevida com a CRM que só começou a aparecer depois de 5 anos, mas que foi aumentando consistentemente até os 10 anos de segmento. Uhum. E um outro estudo prospectivo citado na análise, com quase 5.000 pacientes com fração de ejeção abaixo de 35%, mostrou uma melhora bem significativa na sobrevida com CRM ao longo de 9 anos, além de reduzir massa e nova revascularização. Então, a cirurgia mostrando benefício a longo prazo nesses casos mais complexos? E como é que a ICP se saiu nesse cenário de baixa fração de ejeção? A análise faz um contraponto direto com o estudo Revivid. Ele comparou ICP mais terapia médica otimizada, TMO, versus TMO sozinha. Isso em pacientes com disfunção ventricular esquerda grave e doença coronária extensa. Certo, e qual foi o resultado? O resultado, depois de quase 4 anos, nenhuma diferença. 0. Nem no desfecho primário, que era morte ou hospitalização por insuficiência cardíaca, nem nos secundários, que incluíam infarto, nova revascularização, nada. 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 A conclusão que a análise apresenta é bem direta. A ICP parece não oferecer benefício nenhum além da TMO nesse contexto específico de disfunção ventricular isquêmica grave. Interessante. Um cenário onde a TMO é a base e a ICP não agregou valor, enquanto a CRM mostrou benefícios em outros estudos com pacientes semelhantes. Agora vamos para outro tema quente, lesão de tronco da coronária esquerda. O estudo Excel é sempre muito citado, né? Qual a leitura crítica que essa análise faz dele? Sim, o Excel é descrito como o maior estudo randomizado para lesão de tronco, mas a análise ressalta alguns pontos importantes que a gente precisa ter em mente. Primeiro, os pacientes eram selecionados com doença menos complexa. O score syntax era menor que 33. Isso representa talvez só 1/3 dos pacientes com lesão de tronco que a gente opera, sabe? Certo, uma população específica. Exato. Segundo, a randomização foi interrompida antes da hora, sem uma justificativa muito clara publicada. Meio estranho. E terceiro, o desfecho primário morte-IM AVC excluiu a nova revascularização, o que já é discutível. E pior, usou uma definição assim não padronizada de infarto periprocedimento, baseada só em biomarcador. Entendi. E o que aconteceu com esses pacientes selecionados ao longo do tempo? Quais foram os resultados em 5 anos, que é o que a gente tem? Então, aqui está o ponto que a análise considera mais preocupante. Aos 5 anos, o Excel mostrou um aumento significativo no risco de morte por todas as causas no grupo da ICP em comparação com o grupo da CRM. Aumento de morte com ICP? Sim, quase 40% de aumento relativo. Isso numa população que era relativamente jovem, média de 66 anos, e com doença considerada de baixa complexidade. Lembra? Nossa, 40%. É. E além disso, a ICP também teve mais infarto não procedural e, claro, muito mais necessidade de nova revascularização. Sem diferença em AVC, isso é verdade? Um aumento de 40% na mortalidade com ICP em 5 anos, nesses pacientes de baixo risco. Isso é muito impactante. Como é que a publicação original lidou com esse achado? Pois é.
A análise menciona que o próprio editor do New England Journal of Medicine, quando revisou o manuscrito inicialmente, teria apontado que essa diferença de mortalidade era séria, que deveria ter ênfase central e estar na conclusão. E o que aconteceu? No fim das contas, a conclusão final publicada foi de nenhuma diferença significativa para o desfecho primário composto. A crítica da análise é que isso acabou, obscurecendo esse sinal de mortalidade preocupante associado à ICP. Entendi. Jogou para baixo do tapete, de certa forma. É o que a análise sugere. E aquela questão da definição de infarto que você mencionou, qual foi o impacto disso nos resultados? Foi outro ponto bem crítico levantado. Quando aplicaram a definição universal de infarto, que é a padrão, depois aos dados do Excel, a incidência de infarto no grupo CRM caiu drasticamente. Quase 75% menos do que tinha sido reportado com a definição esquisita do protocolo. 75% menos? Exato. A análise argumenta que se essa definição universal tivesse sido usada desde o começo, o resultado do desfecho primário composto provavelmente teria sido diferente, teria favorecido a CRM. Faz sentido. E a ausência de dados de 10 anos também é questionada, Dado esse sinal de mortalidade aumentando com o ICP já aos 5 anos, seria crucial ver o que acontece depois. Sem dúvida. Além da crítica aos estudos individuais, a análise também fala de meta-análises, O que ela diz sobre isso? Sim, ela critica especificamente uma meta-análise que saiu logo depois do Excel, no European Heart Journal. Essa meta-análise foi feita só por autores não cirurgiões, o que já chama atenção. E a análise acusa essa meta-análise de fazer uma espécie de mágica, sabe? Mágica? Como assim? Assim, ela diluiu o resultado de mortalidade do Excel, que era o maior estudo, o mais recente, e que mostrava o problema. Ela diluiu esse resultado misturando com estudos menores, mais antigos, metodologicamente mais fracos. O resultado final foi mascarar aquela diferença de mortalidade que o Excel tinha apontado. Entendi. E o tempo de publicação dessa meta-análise também foi recorde. 11 dias entre submeter e ser aceita. A análise levanta uma sobrancelha para isso, questionando o rigor do processo. Ok, então passamos por vários estudos, vários pontos críticos. Juntando tudo isso, por que, afinal, a CRM parece manter essa vantagem de sobrevida, principalmente nos casos mais complexos, mesmo com toda a evolução da ICP? A análise que a gente leu oferece explicações para isso. Oferece sim. Ela consolida a argumentação em 3 pilares principais, que fazem muito sentido do ponto de vista fisiopatológico. O primeiro é o que ela chama de benefício anatômico. Pensa bem, o enxerto cirúrgico, uma ponte lá para o terço médio ou distal da coronária, não só trata a lesão que está lá agora, mas ela oferece uma proteção, uma profilaxia, contra novas lesões que podem surgir mais para cima, proximalmente, naquele vaso. A ICP, por definição, trata só aquele ponto específico da lesão atual. Não tem esse efeito protetor futuro. Certo, o bypass protege um segmento maior do vaso. Exatamente. O segundo pilar é o benefício fisiológico. Principalmente quando a gente usa a artéria mamária interna para a descendente anterior, a AME. A análise relembra aqueles estudos clássicos mostrando que a mamária libera óxido nítrico, melhora a função do endotélio e pode até ajudar a reduzir a progressão da aterosclerose no leito nativo distal. Já os estentes farmacológicos, por outro lado, podem ter até efeitos opostos localmente. Eles podem prejudicar a reendotelização e até induzir uma disfunção endotelial distalmente. É outra biologia. Biologias diferentes, resultados diferentes. E o terceiro pilar? O terceiro pilar é a completude da revascularização. A cirurgia, pela própria natureza da técnica, tende a conseguir uma revascularização mais completa, tratar mais áreas isquêmicas do músculo cardíaco. A ICP, muitas vezes, acaba resultando numa revascularização incompleta, seja por dificuldade técnica, seja por decisão do operador mesmo. E a revascularização incompleta a gente sabe que não é bom, Exato. Está consistentemente associada a piores resultados no futuro. Mais mortalidade, mais eventos cardíacos, não tem dúvida quanto a isso. Benefício anatômico futuro, benefício fisiológico da mamária e revascularização mais completa. Faz todo sentido. Com base nesses mecanismos, qual é a conclusão geral que a análise apresenta sobre essa disputa CRM versus ICP? A conclusão é forte, viu? É que por causa dessas diferenças fundamentais anatômicas e fisiológicas,
É bem improvável que a ICP consiga igualar os resultados de longo prazo da CRM na maioria dos pacientes que têm doença multiarterial complexa ou lesão de tronco significativa. Entendi. Essa vantagem da cirurgia, ela já era vista lá na época do balãozinho, continuou com os stents convencionais e parece que continua aí mesmo com as gerações mais modernas de stents farmacológicos. A tecnologia DCP avança, mas essas vantagens da cirurgia parecem persistir. Certo. Trazendo tudo isso para a nossa realidade aqui na equipe do Dr. Frederico, o que essa análise crítica toda significa para a nossa prática diária, para o nosso dia a dia? Olha, eu acho que a principal mensagem é a necessidade da gente ter um olhar sempre muito crítico sobre a literatura que sai. Não dá para ficar só na manchete do estudo ou no resumo, sabe? Uhum. A gente precisa ir fundo, olhar os métodos, os desfechos que escolheram, o tempo de segmento, quem eram os pacientes incluídos, tudo isso. As preocupações que essa análise levantou sobre o FAMI3 e o Excel, por exemplo, mostram como a forma de apresentar os dados pode sim influenciar e muito a percepção dos resultados. Com certeza. E acho que reforça também a ideia de que, para aqueles pacientes com doença coronária mais complexa, os multiarteriais, lesão de troncos, diabéticos, aqueles com função ventricular já comprometida, as evidências acumuladas, quando a gente olha com esse olhar crítico que você falou, ainda apontam muito fortemente para vantagens duradouras da CRM, vantagens em sobrevida e em redução de eventos maiores a longo prazo. Exatamente. As diferenças que a gente discutiu, anatômicas e fisiológicas, elas não são pequenas, não são detalhes. Elas parecem ter um impacto real e persistente nos resultados clínicos desses pacientes mais complexos. A cirurgia oferece algo ali que o tratamento percutâneo, por ser localizado, simplesmente não consegue replicar nesses cenários mais desafiadores. Fica então uma reflexão final para nossa equipe, baseada nessa análise toda que a gente fez. Como é que nós, como cirurgiões, podemos garantir que essa perspectiva crítica e esses dados robustos sobre os benefícios de longo prazo da CRM continuem sendo valorizados, tanto nas nossas discussões multidisciplinares quanto nas diretrizes de tratamento? É um ponto crucial. Ou mesmo estudos publicados de forma talvez questionável, como a análise apontou, que podem acabar minimizando essas vantagens. Muitas vezes em favor de abordagens que são menos invasivas, sim, mas que talvez sejam menos eficazes no longo prazo para certos perfis de pacientes. Exato. É um desafio constante, né? De comunicação, de educação continuada, sempre baseada nas melhores evidências e lidas de forma crítica. Manter a ciência em primeiro lugar.